Boas tardes, boas noites. Continuando a nossa reflexão sobre a natureza do pensamento, como há muitas semanas. No nosso último encontro, tentamos conceituar o que era onda, basicamente exemplificando através do som e através da luz. Então vamos continuar isso para que a gente possa ler o que André Luiz colocou no livro e acrescentar mais algumas ideias. Pois bem, então onda é um transporte de energia, não há transporte de massa. Ela, usando o nosso exemplo aqui, foi o som bem próximo, né? Que é algo que convivemos com o som e logo convivemos com uma onda que se interage conosco o tempo todo. Cada fonte de ruído provoca uma onda, portanto, vivemos mergulhados num oceano de ar que impõe sobre os nossos ouvidos uma série de sons, tanto quanto emitimos esses sons. Porque nós falamos e ouvimos. Essa onda, ela tem toda uma conceituação, é uma onda longitudinal, mecânica e tridimensional. É mecânica porque ela só viaja em meios materiais, por exemplo, o ar, a água ou os sólidos. Ela é longitudinal porque o movimento das partículas que ela provoca é no mesmo sentido de propagação do sinal, do som, como uma fila de dominós. Os dominós oscilam no mesmo sentido de viagem da energia. E ela é tridimensional. Por que é tridimensional? Porque ela se propaga no volume, para frente, para cima e para os lados. Tridimensional, como o cantinho de uma parede, de um quarto, né? Então, o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Temos um outro exemplo de onda também que convive conosco, porém não somos geradores dessa onda, né? Que é a luz. A luz que nos chega naturalmente. Ela provém de fontes primárias ou fontes secundárias. As fontes primárias são os objetos que estão, por exemplo, é o Sol. Vamos ficar no Sol que está de bom tamanho, literalmente, né? O Sol emite luz, que é uma onda eletromagnética, é diferente do som que é mecânica. Ela é eletromagnética. O que significa isso? Que a sua natureza é formada na variação das posições dos elétrons em um átomo. Ela parte internamente dos átomos que compõem o Sol. É uma onda, portanto, eletromagnética que viaja, inclusive no vácuo, diferentemente do som. O som não viaja no vácuo. A onda eletromagnética ela viaja no vácuo e nos objetos materiais, sólido, líquido, gasoso. Mas a luz atravessa uma pedra? A luz não, mas tem algumas ondas eletromagnéticas que atravessam. Porque existem vários tipos de onda eletromagnética. Ela é um espectro, né? Ela é um leque. Voltemos à luz. A luz é uma onda unidirecional. Se olharmos um único raio, apesar da sua existência apenas como modelo, o som se propaga em todas as direções. A luz é unidirecional, porém o feixe de luz, ele é espacial, ele pode viajar no espaço. É uma onda
transversal, diferente do som que é longitudinal. Então, o que é uma onda transversal? É o modelo da bola no meio da piscina. Você provoca uma onda, ela atinge a bola sobe e desce, mas a onda vai para frente, ou seja, o movimento do meio é perpendicular ao sentido da viagem da energia. Ok? É o que nos interessa aqui para a gente poder comparar. Mas ainda vamos continuar com o som, porque o som ele é muito mais palpável, até literalmente. Né? Vamos agora voltar ao André Luiz para que a gente vá redirecionando as nossas conversas. Então, do livro Mecanismos da Mediunidade, já lemos algum trechinho, vamos repetir. Onda hertziana. O que é a onda hertziana? É uma onda com o formato daquela onda da piscina, né? É aquela minhoquinha lá. Isso é uma onda de Hertz. Tá? Hertz foi quem estudou, é um dos maiores estudiosos da onda, e tudo que se fala em onda acompanha o nome dele de Hertz. Inclusive a medida de frequência de onda é Hertz. Uma onda, 2 ondas por segundo, ela tem uma frequência de 2 Hertz. Então você está parado lá na praia, de pé, na areia, e chegam 3 ondas por segundo na sua canela. Isso quer dizer, é uma frequência, chegam 3 ondas, podem chegar menos, podem chegar mais. Então, como chegam 3 ondas por segundo, a gente fala que esta onda do mar, naquele momento, tem uma frequência de 3 Hz. Então, frequência é o número de ondas que chegam dentro do intervalo de tempo. Então, padrão vibratório, o que é padrão vibratório? A medida da vibração. Vibração é a onda que está chegando. Ela se mede, o padrão vibratório se mede por hertz, por frequência. Seria interessante a gente poder medir as frequências mentais de natureza espiritual em hertz, provavelmente se mede, né? Porque aqui o hertz é fácil, 3 ondas por segundo, mas tem na rádio, nas ondas que se propagam aí de natureza onda eletromagnética, você vê lá no rádio ondas de 3 kHz. O K quer dizer 1000, né? 3.000 Hz. Megahertz, né? São milhões de hertz. Então, gigahertz. Então, esses prefixos, né? Quilo, giga, mega, são todas potências de 10. Então dá para medir frequência de qualquer, dá para estabelecer frequência sobre qualquer número, né? Qualquer número dá para representar. Então os nossos pensamentos também têm uma frequência, que provavelmente nós não temos esses aparelhos, porque não se mede frequência de pensamento. Mas se tivesse um aparelho, ou se tem esse aparelho, provavelmente a frequência será medida por Hertz. Pensamentos bons têm uma grande frequência. Pensamentos ruins têm uma baixa frequência. Então vamos lá, voltando ao André Luiz. Onda hertziana. Examinando sumariamente as forças corpusculares de que se constituem todas as correntes atômicas do plano físico, podemos compreender sem dificuldade, no pensamento ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, a expressar-se por ondas de múltiplas frequências. Perfeito? Ele falou exatamente isso. A única coisa que ele não estabeleceu, pensamentos de egoísmo, a frequência é X Hz, isso ele não fez. Pensamentos de fraternidade, a frequência é de Y Hz, isso ele não deu. Deve ter uma tabela, né? Precisa da tabela para você saber? Não, de espírito para espírito ele tem outras formas
de identificar a natureza, a frequência da onda sem ter que pegar uma tabela. Continua André Luiz. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo de início à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, qual que é a analogia? O cérebro é a fonte e o receptor, tal qual o nosso corpo para o som. O som nós emitimos e ouvimos, só que o som é uma onda longitudinal. O cérebro, ele emite pensamento e recebe pensamento, só que é uma onda transversal. Basicamente é isso. E aí ele continua agora se reportando ao meio da época em que o livro foi escrito. Pensamento e televisão. Então, na época, a televisão era algo inovador. Então, ele pauta a sua analogia à televisão, mas hoje nós temos outros aparelhos. Mas vamos começar pela televisão. Recorrendo ainda a recursos igualmente incompletos, recordemos a televisão, cujos serviços se verificam à base de poderosos feixes eletrônicos devidamente controlados. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. Então, como é que funciona isso? Tem lá a estação que tem uma antena, antena enorme, tá? Essa antena, ela se faz vibrar através dos aparelhos que estão na sua base, faz com que aquela antena, ela capte ondas que já existem na natureza. As ondas existem na natureza, ondas eletromagnéticas. São ondas, cada uma com uma frequência, que é chamada onda transportadora. Da onde vêm essas ondas? Do próprio movimento da Terra. A Terra é como se fosse um ímã, ela não é um ímã, ela é como se fosse um ímã. Como ela está girando, ela cria um campo magnético em torno dela, que é o que se manifesta nas bússolas, e essas ondas eletromagnéticas. Tem várias, tem muito, tanto que elas estão aí. E qualquer um de nós pode utilizar. Mas eu posso utilizar uma onda? Sim, só que tem um problema. Por estar na natureza, o governo regula. Olha, aqui no meu país, né, você pode captar essas ondas, lá no outro país ele capta a mesma onda, só que o que você vai colocar na tua onda transportadora só chega até determinado ponto, porque dali eu vou começar a usar essa onda, o outro país começará a usar outra onda. Então, vamos voltar. Eu monto uma antena e consigo captar umas ondas transportadoras que estão na natureza. Aí, dentro daquela onda transportadora, eu coloco um sinal, uma outra onda, dentro daquela ondinha lá, que é a onda transportada, que é o sinal que eu estou enviando. É como se eu estivesse me valendo daquela onda como um barco, né? Um barco. Muito bem. Aí você compra o rádio, compra a televisão, que também tem uma antena que vai captar aquela onda transportadora, né? O canal 13, canal 4, né? Então a emissora está usando uma onda transportadora, pois um sinal, você tem um aparelho que capta a mesma onda transportadora e consegue captar, além da onda transportadora, o conteúdo dela e jogar para o seu aparelho, que reconverte aquilo tudo em som e imagem. Tranquilo? Muito bem. Tem que haver toda uma combinação entre, primeiro, captar a mesma onda transportadora, por isso que você usa o dial lá para localizar qual é a onda que você quer. Você tem que sintonizar a onda transportadora e depois você vai captar o conteúdo daquela onda transportadora. Antigamente,
logo que surgiu a televisão, a emissora funcionava até uma determinada hora, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ela não colocava mais nada naquela onda transportadora. Não colocava, ela fechava as portas, ia todo mundo dormir, mas a onda transportadora está lá. Aí você mexe na tua televisão e não tem sinal nenhum. Tem lá só uma telinha, né? Que não tá a única informação que tem é aquela imagem congelada lá, que é o que está sendo transportado. Estamos falando de televisão, mas vale para rádio, vale para celular, né? Vale para todos esses aparelhos que captam ondas eletromagnéticas que estão na natureza. Certo? Vamos continuar. De igual maneira, até certo ponto, o pensamento a formular-se em ondas age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Né? Então, a diferença aqui é que não existem ondas transportadoras da natureza. Ok? Você gera a onda transportadora que encontra alguém com uma onda transportadora semelhante. Né? Diferente da Terra, que já tem várias, múltiplas, né? Não vou nem falar em infinitas, porque aí já é exagero. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontra. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Vamos repetir esse parágrafo. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontra. Nós somos geradores de vida. Vida no sentido de transformação. Transformação do quê? Do meio que nos envolve. Nós, pelo fato de existirmos, transformamos a nossa volta e somos transformados por esta mesma volta. Eu influencio o meio e o meio me influencia. E continua André Luiz. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Aqui, vida não é vida biológica. Não é vida biológica. É desde um princípio espiritual até o arcanjo. Porque são formas de vida. Não é a vida biológica, não. Né? Então, todo princípio espiritual, ele influencia o meio e ele é influenciado pelo meio. Ele é influenciado pelo meio para apreender, conhecer. E ele influencia numa transformação, né? Numa utilização desse meio. E tudo é através do impulso mental. Impulso mental de natureza ondulatória. André Luiz, sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Nossa, se a gente fizer analogia com o som, é isso mesmo, né? Eu estou aqui, qualquer ruído que eu provoco, eu espalho esse ruído à minha volta. A mesma coisa através do cérebro. Sempre que pensamos, e sempre pensamos, não ficamos nenhuma fração de segundo sem pensar, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, é que quando a gente pensa, a palavra ela é precedida de uma ideia, de um pensamento. A atitude, o exemplo, é precedido de um pensamento. Então, vamos lá de novo na linha inteira aqui, ó. Sempre que pensamos,
expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença, tal qual um ruído, né? E isso saiu, pensamos, isso se propaga com uma natureza ondulatória. Vamos lá caracterizar pensamento, mais ou menos como a gente fez? O pensamento é uma onda longitudinal. O pensamento é uma onda transversal, porque é hertziana, da natureza da luz. É uma onda de natureza eletromagnética, unidirecional, se pensarmos no raio, tridimensional no feixe, que ela vai em todas as direções, e se propaga independente do meio material, pode ser no vácuo, no sólido, no líquido, no gasoso. E se a luz, que é a onda eletromagnética, né, que apresenta maior velocidade, 300 mil km por segundo, no vácuo, o pensamento ele tem uma velocidade maior do que essa, porque para ele não há nenhum obstáculo, nenhum. Então, pensou, espalhou. Até onde? Até os confins do universo. Você provoca barulho. Pensou, se provocou barulho. Barulho mental no universo. Agora continua André Luiz. Sobre todos os que nos aceitam o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira de hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Estourou nosso tempo, vou começar a nossa reunião através da leitura deste parágrafo para a semana que vem. Ok? Até mais. Nossos cumprimentos a todos. Hoje trouxemos como tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 23, tormentos voluntários. Os tormentos da vida são os sofrimentos, as privações, as dores, aflições, inquietações que muitos de nós passamos. Quando voluntário, é quando se é feito, decidido ou escolhido, sem ser forçado. É de deliberada vontade e escolha. Se existem certos sofrimentos na vida, muitos deles é por imprudência ou negligência das pessoas que poderiam ter evitado. São sempre tormentos vividos como consequências da vontade, no uso de seu livre-arbítrio. A inutilidade dos tormentos voluntários é que nada mais são que consequências de sentir e agir de forma errada, na busca da felicidade. Algumas pessoas passam por grandes provações sem nada fazerem que seja consequência, porém, podem estar reparando falta cometida em uma vida anterior. Mas também sofrem mais, pois sofrem mal, reclamam, se revoltam e agem sem cuidado. O homem pode sofrer de duas formas, material e moralmente. Nos sofrimentos por consequências materiais, muitas pessoas buscam a felicidade na vida material. Desejam fortunas, beleza e poder,
acreditando que essa é a felicidade. E são prazeres que satisfazem o ego, o orgulho, a vaidade, a ambição, dando uma sensação de felicidade, mas que são apenas momentânea e ilusória. São momentos que passam em dias, meses, anos. E assim cria-se aflições e sofrimentos, dos quais não precisaria se houvesse buscado a felicidade nas coisas que levará consigo após a morte do corpo físico. Jesus ensinou nessa frase: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Descrito em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. E o que são os tesouros da terra e os tesouros do céu? Na terra são os bens, as riquezas materiais. No céu são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos, a ação no bem. Isso não significa que não precisamos de recursos materiais. Não há nenhum erro em usufruirmos as coisas materiais, desde que o façamos sem excessos e apego excessivo. Como alcançarmos então a felicidade relativa? Allan Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E eles lhes respondem: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A vida na Terra nos dá uma falsa felicidade. Felicidade real ainda é pouco compreendida e ignorada, mas podemos desfrutar de uma felicidade relativa, que é da consciência de o dever cumprido, no respeito aos outros, no exercício das leis da justiça e da caridade. É no fazer ao outro o que se desejaria que lhe fizessem, como asseverou Jesus. Ensina na questão 933 do Livro dos Espíritos que os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma. E quais seriam os sofrimentos por consequências morais? Lembremos que os dois tipos de sofrimentos, físico e moral, são de exclusiva responsabilidade do próprio homem, sendo os de ordem moral os piores, pois acabam por atingir o físico. A mente conduz o corpo, as doenças da alma desaguam no corpo, mais cedo ou mais tarde. Como exemplo de tormentos morais angustiantes, citaremos dois, que são a inveja e o ciúme. A quem os tem e os alimentam, não tem sossego, é infeliz, inquieto e inseguro. A inveja é um sentimento que nos faz consumir em desejos
inconstantes e até mesmo ilusórios, principalmente de ordem material. São, às vezes, desnecessários, mas desejamos ter. E incessante é que, ao ver o que o outro ou que desejamos possuir, passamos a sentir uma certa inveja e despeito em relação àquela pessoa que nada nos fez. É como se estivéssemos culpando o outro pelo que não temos. Já o ciúme se reconhece no apego aos objetos e às pessoas. O zelo demasiado, o cuidado excessivo aos pertences disfarçam as reações do ciúme. É um estado de intranquilidade, às vezes que desequilibra. Ciúme é próximo da inveja e ambos estão relacionados ao desejo de posse. O ciumento é possessivo, ambicioso e egoísta. Ciúme e inveja e todo sentimento negativo são destruidores da felicidade. É tormento voluntário da alma. Se são tormentos voluntários, porque é de livre escolha desejar sentir e podem ser evitados. Para isso, quem os tem pode educar essa emoção, se tornando consciente desse sentimento no momento que perceber em si. Procuremos indagar o porquê de nossos ciúmes. Com que sentido nos deixamos envolver por ele? Será por carência ou por insegurança? Por apego ou desespero? Localizemos as causas desse ciúme em nós. Quem vive feliz com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que podemos trabalhar e nos esforçar para adquirir certas coisas e compreender que nessa vida não somos donos de nada, somente de nossos sentimentos e pensamentos, vive em estado mental mais leve e sereno. Este está sempre rico, visto que satisfaz com o necessário para uma vida digna, na qual pode, com mais facilidade, desenvolver as faculdades e qualificações do espírito, satisfazendo suas necessidades, engrandecendo-se na aquisição dos valores espirituais, que levará consigo após a morte do corpo. Vemos que os tormentos voluntários são inúteis. Muitos não são necessários. As provações que precisamos passar na Terra se tornam expiações para alguns, pois vivem correndo em busca da felicidade material. E não teriam necessidades desses tormentos se vivesse uma vida mais espiritual. Deus concede o necessário à conquista da felicidade pura, mas quando se vive instintos puramente carnais, os sofrimentos são maiores. Há sofrimentos que são frutos, mas há sofrimentos que são sementes de aprendizado e aperfeiçoamento moral. E para concluir, vamos analisar uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, capítulo 177, Riqueza para o Céu. Quem se aflige indevidamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja.
Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, dize-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simplicidade. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porque estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalados em ti mesmo. E assim nós concluímos o tema de hoje. Uma boa semana e muita paz a todos. Muito obrigada.